Boa noite, gente. É muito bom estar aqui para tratar de um assunto que, no meu ver, tem sido muito polêmico, né? Mediante a tantas declarações que o nosso magnífico prefeito tem tido a infelicidade, né, de governar de um jeito tão hipócrita. Primeira coisa que eu quero dizer a você que está me ouvindo é que esse cidadão, que se diz também bispo, eu não sei se eu vou denominá-lo bispo, porque eu não sei quem ungiu, então não vou arriscar chamá-lo de bispo. Mas esse cidadão não nos representa. Ele não representa a nossa classe de pastores, de pregadores do Evangelho, homens que pregam o Evangelho com seriedade, que levam o Evangelho com seriedade, no qual a Bíblia diz que nós estamos incumbidos na defesa do Evangelho, e é pela defesa do Evangelho que eu estou aqui nessa noite, né, como pastor, para declarar que esse cidadão não nos representa. A Bíblia é muito clara com relação àquelas pessoas que são de Cristo, os que são realmente do Senhor. Porque quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, eu acabei de ouvir uma palavra maravilhosa na minha igreja, eu quero tomar um gancho do que foi pregado, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, isso aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, está dizendo aqui, olha, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando nas coisas concernentes ao reino de Deus. Aí ele diz, aí começou com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destas coisas. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha o que o Senhor disse para os discípulos. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É esse ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, querido. Querido prefeito, eu gostaria que o senhor analisasse esse texto, né, trazendo para o Senhor, para a sua própria vida, o que é ser um testemunho de Cristo. O que é testemunhar? Testemunhar você só pode testemunhar de Cristo se você viver as coisas de Cristo. Viver segundo Cristo viveu. Porque, amados, presta bem atenção. É vergonhoso a maneira com que o Senhor está governando o estado do Rio de Janeiro. E isso está respingando em nós. A maneira com que o Senhor está lidando com o Rio de Janeiro. O Senhor não está dando testemunho sobre Jesus. O Senhor não está testemunhando sobre Deus. Muito pelo contrário, o Senhor está manchando o nome de Jesus. O Senhor está manchando o nome de Deus. Deus não está sendo exaltado. Eu tomo como gancho alguns homens que foram poucos, mas tiveram alguns homens que mesmo no governo exaltaram o nome de Deus. Eu tomo aqui a vida de Daniel, posto como governador da Babilônia. O senhor deve conhecer muito bem, se é que o senhor conhece alguma coisa de Bíblia, não é? Porque eu acredito até que nem de Bíblia o senhor deve conhecer, porque está aqui, ó, Daniel. Olha, eu vou ler para o senhor, vou ler para vocês que seguem a filosofia, né, desse homem que lamentavelmente está representando, isso na cabeça dele, está representando a classe de pastores na prefeitura.
Então está dito aqui, ó, Daniel, no capítulo 2, no verso 46 ao verso 49, presta bem atenção, Daniel, ele foi posto sobre governador, sabe aonde, prefeito? Babilônia. Ele estava como governador em Babilônia. E aqui, olha, no capítulo 2, versículo 46 ao versículo 49, ele diz aqui, olha, presta atenção nisso, por favor. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante a quem? Perante a Daniel. E ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel. Sabe o que Daniel estava fazendo lá na Babilônia? Dando testemunho. A vida dele era um testemunho. A nossa vida, querida, ela fala muito mais alto que as nossas palavras. O Senhor precisa falar de Jesus, do Evangelho, com a sua vida. A sua vida, ela precisa falar mais alto que as suas palavras, do que seus atos. Porque os seus atos, eu repito, está envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. E segue a palavra do Senhor dizendo, olha aqui, ó. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Permaneceu na corte do rei, dando testemunho acerca de Deus. Quem era ele? Governador. Governador. O governador dando testemunho, um homem de Deus. Querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o que eu quero dizer para o Senhor nessa noite: se converta. Falta conversão. A conversão, ela vale muito mais do que título, querido. Muito mais do que seus títulos. Muito mais do que título de bispo, título de pastor, sei lá, de semideus, sei lá como você quer ser tratado. É muito mais o teu testemunho. O teu testemunho tem que falar muito mais alto que as tuas palavras, que as tuas ações. E o que o Senhor está fazendo? Simplesmente é dando mau testemunho. Todo dia me perguntam: o senhor conhece a Márcia? É piada. O senhor virou chacota, querido. O senhor virou chacota. Os pastores viraram chacota. Sabe? Estão escrachando os pastores, os servos, os homens de Deus, por sua causa. Então aqui vai o pedido de um pastor, de um homem de Deus que prega o Evangelho. Se converta, querido. Você quer um conselho mais profundo? Entregue o teu ministério. Entregue o teu ministério. Entregue a prefeitura do Rio de Janeiro. Se você governa com essa mentalidade de governar para meia dúzia, toma Jesus como exemplo. Que quando o povo estava com fome, Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e 3 peixinhos. Jesus pega aqueles pães e multiplica. Sabe quantas pessoas tinha ali, prefeito? Mais de 5.000 pessoas, porque 5.000 eram homens, fora as mulheres e crianças que estavam ali. Vamos somar aí por baixo uns 13.000 pessoas. Sabe o que Jesus fez, prefeito? Jesus, ele não separou, olha, aqui, vem para cá os crentes, vem para cá o povo da Universal, ou seja lá de que denominação for. Porque eu não estou aqui em nome de denominação não, porque eu sou pastor, o Senhor Jesus que me ungiu. Está entendendo, querido? Então o que Jesus fez? Ele separa, e ele pega aqueles pães que ele multiplicou, e ele serve ao povo. Toma isso como exemplo. O Senhor está aí para servir ao povo, e não para servir a meia dúzia. Eu, como pastor, eu não quero ser servido pelo Senhor, eu não quero ser servido pela Márcia. Eu não quero passar à frente de ninguém para poder fazer uma operação de catarata. Eu não quero que a minha esposa passe à frente para fazer uma operação de varize. E quer um conselho também, querido? Entra na fila, bota a tua mulher na fila também do SUS, bota ela lá na fila para operar. Seja honroso, honre ao teu chamado. A palavra do Senhor diz, querido, que se nós nos convertermos dos seus maus caminhos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados.
Você quer ser perdoado, querido? Se converta dos seus maus caminhos, porque isso é um mau caminho. Dar testemunho de Jesus é o que o Senhor está faltando para o Senhor. E olha, a coisa é séria, porque o que o Senhor diz acerca de um exemplo de bispo? Eu vou lhe dizer na palavra, eu vou dizer para o Senhor na palavra, para o Senhor e para quem quiser me ouvir, na palavra aqui, olha, 1 Timóteo capítulo 3, presta bem atenção nisso que eu quero encerrar aqui, 1 Timóteo capítulo 3, veja o que Paulo, ensinando ao jovem Timóteo, como conduzir a igreja, como ungir um homem ao ministério. Fiel é a palavra. Olha como Paulo começa dizendo para o jovem Timóteo: Timóteo, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É excelente obra. Por isso que eu estou em defesa dela aqui. É necessário, portanto, que o bispo ou pastor, é a mesma coisa, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio. O senhor parece estar governando bêbado. Está falando aqui, sóbrio. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Que o senhor está bêbado. Que o senhor deve ter bebido. Porque para fazer o que o senhor está fazendo não é sobriedade, isso é embriaguez. E não é, o senhor não está embriagado no Espírito Santo, não. O senhor está embriagado na carne. Está aqui, olha, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Sabe o que é hospitaleiro, querido? Hospitalidade é o que está faltando ao Senhor, ter hospitalidade. Sabe, ter uma vida como uma vida de um hospital, de cuidados. Isso é cuidado, hospitalidade vem de hospital, é cuidado, é tratamento. Está faltando isso. Apto para ensinar, não dado ao vinho. Bom, isso aqui eu já não sei de mais nada, já não duvido nada. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, que é mais inimigo de contendas, não avarento. Fechou. Um inimigo de contenda. Sabe o que o senhor está fazendo? O senhor está causando uma contenda nesse estado do Rio de Janeiro. Contenda. Tá? Vergonhoso o que aconteceu agora na prefeitura. Eu não estou apoiando esses atos não, porque eu não apoio ato nenhum de violência. Não apoio nenhum ato desse. Mas está aqui, olha. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O Senhor tem o estado do Rio de Janeiro como a sua casa. Conjectura isso aqui, traz isso aqui para o Rio de Janeiro. O Senhor tem o Rio de Janeiro como a sua casa, o Senhor está governando mal a sua casa. Como é que o Senhor pode querer governar a igreja? Entregue teu ministério. Abra a mão disso tudo, vai sentar no banco, vai ouvir a palavra. Vai ouvir o evangelho ser pregado. O que está faltando no Senhor é a palavra. Que a Bíblia diz que a conversão ela vem pelo ouvir. Vós estáis limpo pela palavra, é o que diz a Bíblia. Então essa sujeira toda, só tem uma maneira de o Senhor se limpar, é ouvir na palavra. Vai para o banco. Eu te convido a vir para a minha igreja, em nome de Jesus. Vai lá que o Senhor vai ouvir uma boa palavra. Está aqui, ó. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Querido, em nome de Jesus, olha o que diz a palavra. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Testemunho dos de fora. Não adianta só ter testemunho da Igreja Universal. Não adianta só ter testemunho de meia dúzia de pastores que seguem o Senhor como os alucinados, como loucos. Não adianta. O Senhor tem que dar testemunho dos de fora. Sabe o que é os de fora? É os que estão lá fora no Rio de Janeiro, na fila do SUS. É esse povo que está esperando o seu testemunho. É esse povo. O senhor está entendendo ou não? Que esse vídeo chegue aos seus ouvidos, em nome de Jesus. Eu estou aqui dando a minha cara a tapa para o Senhor, que eu não tenho medo de nada mesmo. Entendeu? Eu estou em defesa do Evangelho. Então, quem me defende é Jesus. A Bíblia diz que ele é o meu advogado, então eu tenho advogado no céu. E para encerrar essa palavra, eu quero encerrar com isso aqui. A palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
se converteu dos seus maus caminhos, se ele reconheceu os seus pecados, então eu perdoarei os seus pecados. Ele orará a Deus e ele perdoará os seus pecados. Mas a Bíblia diz que ele tem que se converter dos seus maus caminhos. Então eu finalizo com essa palavra: te converta. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.